Mas o que diz é que o Marcos Pereira, o Marquinhos Censura, ele estava armando isso aí para não apoiar o Flávio Bolsonaro. Galera, vamos lá, né? Porque tem muita coisa para a gente comentar aqui. A gente já vai comentar logo com o senhor Cleitinho. Todo mundo já sabe a novela, queria, não queria, queria, não queria. Quando ele quis, o partido não quis. Quando o partido quis, ele não quis. Aí teve o chororô, né? Teve todo aquele dramalhão, ele dizendo que ele não poderia cuidar de Minas Gerais porque ele não estava conseguindo cuidar dele. Meu povo, isso foi há 4 dias atrás, ou 5. 4 ou 5 dias atrás, ele não podia cuidar de Minas porque ele não estava conseguindo cuidar dele. No dia seguinte, menos de 24 horas depois do chororô, ele pede para ser governador, a ser candidato de novo, e o partido diz não. Beleza. No dia seguinte, o partido diz que vai ter candidato. E a gente se perguntou aqui, será Cleitinho? Será que não é Cleitinho? Quem vai ser? Etc e tal. Bom, batido o martelo é Cleitinho. Antes da gente começar a falar um pouco mais do Cleitinho, exatamente sobre esse assunto, o cara 5 dias atrás não podia cuidar de Minas. Agora ele pode? Agora você pode cuidar de Minas? Ah, porque o Espírito Santo me tocou, pediu para eu ser candidato. Pô, meu irmão, tira a religião disso aí, pelo amor de Deus, brother. Tira a religião disso. Isso é blasfêmia, do meu ponto de vista. Então, assim, aí agora é o candidato Cleitinho. Vai prejudicar Flávio? Vai. Vai prejudicar Flávio. E a gente vai comentar sobre isso aqui. Então, já vamos começar logo, justamente nessa manchete aqui do Metrópolis, que nos informa o seguinte: Cleitinho reverte decisão e será candidato ao governo de Minas. O senador Cleitinho Azevedo anunciou sua candidatura ao governo de Minas em coletiva na noite dessa sexta-feira, na Praça do Santuário, em Divinópolis, no centro-oeste do estado. O martelo foi batido em reunião que começou às 4 da tarde, na casa do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, em São Paulo. Um encontro entre os dois políticos e o presidente do Republicanos em Minas, Euclides Petersen, para rever a decisão da legenda de não lançar candidato ao executivo estadual. A direção do Republicanos segue irritada com Cleitinho, mas a possibilidade de eleger uma bancada numerosa em Minas pesou na decisão. Por isso, o senador foi perdoado e terá legenda para concorrer. O parlamentar mineiro lidera todas as pesquisas de intenção de votos em Minas desde o início da pré-campanha, mas passou meses sem cravar se seria ou não candidato. Nos últimos dias, chegou a desistir de concorrer, mas depois se arrependeu da decisão e passou a buscar aliados para reverter o cenário. Ele tem afirmado que agora, com o apoio de familiares, está seguro de querer disputar. O drama familiar da morte do irmão caçula, Matheus Azevedo, foi usado como justificativa por Cleitinho para a falta de decisão e para os recuos. O candidato a vice, tal qual firmado desde o início das conversas, será o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, também do Republicanos. Chapa pura. Chapa pura. Os candidatos ao Senado da chapa ainda não estão fechados. Bom, aí eu tenho algumas observações para fazer aqui com vocês. A primeira é a seguinte. Dizem as más línguas por aí que isso tudo já estava armado. Isso tudo já estava armado, esse teatro. Eu não sei, eu não posso garantir que o Cleitinho tenha participado dessa patifaria, mas o que diz é que o Marcos Pereira, o Marquinhos Censura, ele estava armando isso aí para não apoiar o Flávio Bolsonaro. Então fez todo esse teatro, né? Esperou o PL lançar candidatura própria, que é o tal do Roscoe, sei lá, que o Flávio já lançou, candidato a governo de Minas. Aí, depois que o PL lançou, tudo mudou no Partido Republicanos. Tudo mudou. A desculpa, como vocês viram aí pelo Metrópolis, é porque a gente vai fazer um bocado de deputado, né? Cleitinho é líder, talvez seja o eleito, então a gente vai fazer um bocado de deputado. Aí eu te pergunto, meu amigo, você acha que o Republicanos não sabia isso, não é?
Você acha que o republicano só soube disso agora? Que com Cleitinho eleito eles iam fazer um bocado de deputado? Antes eles não pensavam nisso. A gente não é idiota, né, cara? A gente não é idiota. Esses caras sabiam desde o início tudo isso. Então, existe essa onda aí disso tudo ter sido uma armação para dificultar a eleição do Flávio. E vai dificultar. Vai dificultar, sim. Não tem muita conversa, não. Bom, essa história aí da bancada numerosa, né? De qualquer jeito, Cleitinho vai ser o candidato. Vou botar aqui o vídeo do Cleitinho na coletiva, que foi uma coletiva bem tumultuada lá em Minas Gerais. Vou trazer aqui para vocês. A mão direita primeiro. Levanta a mão direita. Agora levante a mão esquerda. Vocês precisam tanto da mão direita e tanto da mão esquerda. O que eu quero mostrar para vocês é que eu vou governar para todos. É isso que eu vou fazer, governar para o povo e com o povo. O que eu quero mostrar para vocês é que é o mais importante. Qual que é o seu plano de governo? Vai ter uma linha. Menos Estado e mais povo. Menos Estado e mais município. Menos Estado e mais município. Mais prefeituras. Os problemas estão nas prefeituras. O meu gabinete estará aberto nos 853 municípios para poder atender todos os prefeitos e vereadores, porque os problemas estão nos municípios. Então vai ser menos Estado e mais povo. Eu estou fazendo isso pela minha família, é pelo meu pai, é pelo meu irmão que não está mais aqui, é pelos professores, é pela polícia militar, que é a melhor polícia militar do Brasil, é pela enfermagem, é pela segurança pública, é pelo trabalhador, todo trabalhador, é pelo empreendedor, é pelo produtor rural, é pelos gays, é para todos que estão vivendo aqui dentro de Minas Gerais. Eu vou governar para todos. Teremos o governo mais humano possível. Terá erros e terá acerto, mas não terá corrupção. As minhas mãos é limpas. As minhas mãos é limpas. Eu vou governar para todos. Bom, vamos lá. Eu não sou mineiro, eu não voto em Minas. Eu acho o Cleitinho despreparado para o cargo. Mas se os mineiros não acham e querem fazer o teste, por mim tá tudo certo. Tá tudo certo. A coisa positiva que eu vejo nisso aí é não deixar uma esquerdalha tomar conta de Minas de novo. Para mim, a única coisa positiva. Porque vai prejudicar Flávio, vai prejudicar Flávio. Por quê, Didi? Pô, vocês não são meninos, né, brother? Você já deve imaginar por que está prejudicando o Flávio. Cleitinho, ele é líder disparado nas pesquisas. Não significa dizer que ele já está eleito, certo? Mas ele está com a mão na taça. Então, assim, o povo mineiro quer Cleitinho. Cleitinho cansou de dizer que apoiaria o Flávio Bolsonaro. Agora, Flávio tem candidato ao Minas. Não é o cara que está liderando as pesquisas, mas é o candidato do Flávio Bolsonaro. Eu, Didi, já passei por isso na eleição de São Paulo, né? Vou votar, vou apoiar quem Flávio determinar. É o tal do Roscoe? É o tal do Roscoe que eu vou apoiar, pronto e acabou. Foi assim quando o presidente Bolsonaro apoiou o Ricardo Nunes em São Paulo. Esse canal aqui ficou do lado do presidente e vai continuar do lado do presidente sempre. Sempre. Então, se o candidato do Flávio é o Roscoe, é o meu candidato em Minas. Se os candidatos a senadores de Flávio lá em Minas são fulano e cicrano, serão meus candidatos também. Então, prejudica Flávio no sentido de que, porra, isso já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Flávio poderia estar agora no palanque aonde o cara é líder. E ele agora está num palanque aonde o cara não é o líder. E isso faz diferença. Faz diferença. Que a gente goste ou que a gente não goste. Certo? Não sei se o candidato de Flávio e Cleitinho vão juntos para o segundo turno. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Né? E aí, segundo turno é outra eleição, irmão. Outra eleição. A depender de como eles passem para o segundo turno, né? Vai ser mais fácil ou mais difícil para o Cleitinho. Mas eu não gostei que tenha prejudicado a candidatura do Flávio. Eu não posso dizer para vocês que o Cleitinho participou da patifaria no sentido de que deliberadamente ele participou das negociações lá com o Marcos Pereira para fazer essa jogada que eu falei anteriormente.
de esperar o PL colocar o bloco na rua para depois colocar o Cleitinho também. Bom, eu vou botar aqui um vídeo da CNN falando isso aí. Acaba de confirmar a candidatura do senador Cleitinho ao governo de Minas Gerais, nesse vai e vem, no segundo maior colégio eleitoral do nosso país. Quem tem as informações sobre essa situação inédita na política nacional, e olha que o Brasil nos apresenta surpresas a cada dia, é o nosso analista de política, Caio Junqueira. Qual foi o motivo dessa mudança do Republicanos, que a princípio tinha dito, não, o senador Cleitinho não será o nosso candidato em Minas, Caio? Vamos lá, Márcio, uma reviravolta. O Cleitinho agora está anunciando lá em praça pública a candidatura dele, né? Esse movimento que volta a surpreender. Havia, num primeiro momento, uma dúvida primeiro, né? Republicanos jogam com muita dúvida sobre a forma que o Cleitinho vai levar essa candidatura adiante. É um personagem político imprevisível, né? E há muito receio. Ele mesmo tinha manifestado a seus aliados esse receio, né? Conseguiria conduzir adiante? A gente está falando do segundo maior colégio eleitoral do país, a gente está falando do estado que todos os presidentes da nova república ganharam nesse estado, então é um estado muito chave que hoje está numa situação um pouco mais favorável ao presidente Lula do que ao Flávio Bolsonaro. O que a gente tem de informação é que o governo conseguiu tirar um pouco o Cleitinho dessa disputa, por um momento. O governo Lula conseguiu tirar Cleitinho da disputa por um momento. E aí o Cleitinho, num momento que o Cleitinho já tinha decidido, o Cleitinho é líder das pesquisas, é um personagem muito popular, 30%, 35%. O segundo colocado estava 16%, 15%. Isso, e houve uma negociação, pelo que a gente captou agora, com o Marcelo Aro, que seria o candidato a governador, então deve ter um apoio formal do Cleitinho à candidatura do Marcelo Aro ao Senado, e aí a gente joga ali nesse tabuleiro de Minas Gerais agora com o Cleitinho, com o Flávio Roscoe, que é do PL, com o Patrus Ananias e com o Alexandre Calil. Mas, desculpa te cortar, Caio, muda alguma coisa na campanha para Flávio Bolsonaro e nas escolhas que ele já fez? Bom, de certo modo, a escolha do Cleitinho depois do lançamento da candidatura do Flávio, do Roscoe pelo PL, prejudica, porque o Flávio Bolsonaro ficou esperando até o último instante a candidatura do Cleitinho. Agora que vai começar uma negociação para ver, o Cleitinho vai dar palanque para quem? Ou vai dar palanque para ninguém? Porque o Flávio Bolsonaro ficou esperando até o último instante o Cleitinho se posicionar em nome de um acordo para o Cleitinho ser o candidato do Republicanos lá. Na medida em que o Cleitinho retira, Flávio Bolsonaro lança o Roscoe, que era o presidente da Federação das Indústrias, e depois ele lança de novo, ele cria ali, num primeiro momento, tá? A gente está analisando tudo isso a quente, mas muito quente. Num primeiro momento, prejudica uma estratégia inicial, a primeira estratégia principal do PL ali naquele estado. E só para ficar claro, é o Cleitinho que diz que vai ser candidato ou o Republicano já assumiu? Não, está confirmado. Eu perguntei para o Marcos Pereira, antes de entrar aqui, e ele confirmou, o presidente do Republicano, sim, Cleitinho será candidato a governador. É uma notícia importante, de novo, no segundo maior colégio eleitoral do país e que tem uma característica importantíssima em qualquer eleição presidencial, como o Caio bem destacou. Muito obrigado. Caio Junqueira. Obrigado. Pois vamos aguardar para ver quem Cleitinho vai apoiar, né? Vai apoiar Flávio? Não vai apoiar ninguém? Flávio tem... Olha que situação, brother. Flávio tem um candidato ao governo de Minas. Cleitinho é candidato ao governo de Minas. Né? Teoricamente, o candidato de Flávio vai apoiar Flávio, evidentemente, vai dar o palanque para ele. E Cleitinho vai apoiar também. Serão 2 palanques para Flávio? Isso ainda está meio confuso. A gente ainda não tem notícia em relação a isso, né? Mas é triste, muito triste o que aconteceu. Bom, aí o Globo traz uma matéria meio que fazendo uma retrospectiva sobre
essa novela do Cleitinho, né? Pedido de desculpas, compromisso e pesquisas. Os motivos citados pelos republicanos para rever veto à candidatura de Cleitinho. Em nota divulgada na noite dessa sexta, a direção nacional dos republicanos elencou os motivos pelos quais decidiu rever o veto à candidatura de Cleitinho. Entre as razões citadas estão um pedido de desculpas do parlamentar após ter feito uma série de recuo. De acordo com a legenda, a decisão foi tomada após o senador reconhecer os equívocos cometidos durante o processo, apresentar formalmente suas desculpas à direção nacional e estadual do partido, à população mineira e às forças políticas envolvidas na construção eleitoral, além de assumir o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim. O partido também declarou que foi considerado o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto e a manifestação de diferentes setores da sociedade mineira favoráveis à sua candidatura. Além disso, a direção do Republicanos informou que Cleitinho não vai usar o fundo eleitoral dos Republicanos na disputa. Ele vai fazer campanha com que dinheiro? Com que dinheiro ele vai fazer uma campanha para governador? Em uma nova reviravolta na corrida eleitoral de Minas, Cleitinho reverteu o veto imposto pelo seu partido à sua candidatura ao governo estadual e anunciou que entrará na disputa pelo Palácio Tiradentes. Agora o parlamentar tem o aval da direção nacional e estadual da legenda para concorrer. O anúncio da candidatura foi feito por Cleitinho, como vocês viram aí. A pesquisa Genial Quest, divulgada em 28 de julho, mostra que Cleitinho lidera todos os cenários do primeiro e segundo turno ao governo de Minas. No cenário mais amplo de primeiro turno, com maior número de candidatos, Cleitinho pontua com 35. Ele é seguido por Calil, do PDT, ex-prefeito de BH, com 12%, e Patros Ananias, com 10%. O governador de Minas, Matheus Simões, aparece em quarto lugar, com 6%. O candidato do PL, o empresário Flávio Rosco, presidente licenciado da FIENG, marca somente 2%. Apesar da liderança, Cleitinho passou os últimos meses enviando sinais dúbios se entraria ou não na disputa eleitoral.